O Galo ganha de 1-0. Pelo menos venceu, ainda bem. E esses 3 pontos valem e valem demais. O Galo precisava com urgência vencer. E vence. Dá pra ser mais fácil? É claro que dava. Dava pra ter vencido bem ainda no primeiro tempo? Dava. Importante é que venceu. Fica o asterisco. Mas é impressionante, né, Edu? É proibido vencer fácil. Mas que bom que venceu, hein, Panzi? Impressionante, né, Cirilo? É impressionante a capacidade do Atlético de se auto-sabotar. O Atlético fez um primeiro tempo muito bom, com inúmeras chances construídas, foi fazer seu gol numa bola parada. O Atlético entrou fazendo triangulação, jogada pelo lado direito, jogada pelo lado esquerdo, cruzamento na área, tabela, desperdiçou todas, mas numa bola parada foi lá e fez o seu gol. E é do jogo, bola parada é para decidir jogo. Veio o segundo tempo e o Atlético empilha nos primeiros minutos 7, 8 finalizações e vai empilhando gols perdidos de novo. Aí começam as alterações. O Juventude vai renovando o time fisicamente e o Atlético nada. O Cuca não mexe. E aí o Atlético sucumbe no jogo fisicamente. O Juventude cresce, pressiona, o Cuca mexe, quem entra não acrescenta, o time piora. E aí vai para um finalzinho de muito sofrimento num jogo que já era para estar decidido desde os primeiros 20 minutos. Se o Atlético tivesse transformado as chances que criou em gols, como em outras oportunidades aconteceu, e o Galo perdeu ou empatou jogos. É impressionante a capacidade do Atlético de se auto-sabotar. Um jogo que já era, no primeiro tempo, ter terminado 3-0, que no segundo tempo, na primeira metade, poderia estar 3-4-0. Por muito pouco, o Atlético não perdeu de novo 2 pontos. Ou mais. É incrível. O Galo é um time que entrega, que cria e que tem uma capacidade enorme de perder gols. Como é incompetente o ataque do Atlético. Como é competente para criar e incompetente para finalizar. Só que dessa vez não custou caro. O Galo, não sei se por sorte ou por competência também, ao se defender, leva ou traz de Caxias 3 pontos importantíssimos. Jogar lá nunca é fácil. Não foi fácil nem em 2021. O que dizer agora com o time todo desfalcado. Mas eu fico impressionado, Cirilo. Como o Atlético se auto-sabota. Mas são 3 pontos espetaculares. 3 pontos fundamentais, hein, Cláudio? Mais sorte do que juízo, mas vence o jogo, Cláudio. O árbitro agora tá saindo escoltado ali com um batalhão de choque. Se o Juventude sair reclamando, eu vou fechar as portas, Cláudio Rezende. A turma tá reclamando aqui por conta do pênalti, né? Que a turma queria o pênalti ali, teve um impedimento. Agora, a diretoria do Atlético já tava brava no intervalo, viu? Com os lances do primeiro tempo, Paulo Brax já tava bem nervoso aqui. E o Atlético tava já nervoso com a arbitragem. Agora lá, nossa senhora, agora o cara do batalhão de choque foi pra cima de um torcedor, não sei se é dirigente. O cara tá aqui na saída do campo. Olha, e eles foram pra cima do cara, hein? E o batalhão de choque é um senhor. Senhor ali, cabeça branca, e a arbitragem deixando o campo de jogo daquele jeito, viu, Cirilo? Aqui, campo pequeno, pressão e um registro. O Cuca chamou todo mundo e fez uma oração no centro do gramado. Agora os jogadores do Atlético já saíram, então eles fizeram aquela corrente, uma oração que normalmente é feita no vestiário. Depois do jogo de hoje, o Cuca quis fazer oração no campo de jogo, pelo que tivemos aqui nesses 90 minutos. Que sufoco, mas saiu a primeira vitória do Galo. Saiu a vitória do Galo fora de casa. Que coisa, Edu Panzi, quem foi o melhor em campo? Você não tenha dúvida. Olha, tivemos bons rendimentos individuais, né? O Marcão, goleiro do Juventude, fez um partidaço, mas disparado hoje, talvez tenha sido uma das grandes atuações dele com a camisa do Atlético. O Rubens, disparado melhor em campo, um primeiro tempo impecável, um segundo tempo muito bom. 17 ações defensivas no jogo, 17 ações defensivas na partida do Rubens. Ganhou 5 de 8 duelos no chão. 2 de 3 duelos aéreos, 4 passes para finalização, 90% de acerto de passe, partidaça do Rubens. Se o Atlético sai com 3 pontos hoje de Caxias, tem muito da atuação do Rubens. Para mim, a melhor atuação do Rubens com a camisa do Atlético desde que estreou como profissional. Rubens, voto do Panzi, jogaço dele mesmo. Cláudio. Quem sou eu para discordar? O Edu Panzi me convenceu completamente. Alô, Rafael Leal. Vai, uma nota 9.2 aqui no SofaScore, não tem como ser outro. Rubens. Caixa. Esteve em todas as partes do campo, né? Ele apareceu, tô pensando aqui quando o Panzi falava, realmente
ele teve em todos os lados e ajudando muito. Rubens, unânime, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia, jogaço do Rubens. Jogaço mesmo do Rubens, disparado melhor em campo. O Galo, a duras penas, vence em Caxias do Sul, 1-0 contra o Juventude. E esse Juventude vai lamentar demais. Estão reclamando da arbitragem e só vira o segundo tempo, né, Leal? Uai, não tem condições, né, Cirilo? Mas desagradou a todos, tá? O de hoje. Tanto é que depois do jogo, tinham muitos jogadores ali do Juventude fazendo pressão por conta desse pênalti anulado pelo impedimento e tudo mais, mas o Danilo Minuti também estava lá buzinando na orelha da Daniela Coutinho Pinto. Então ele conseguiu desagradar a todos. O Juventude, Cirilo, que sofre, né, uma derrota em casa, primeira do ano, custou a perder um jogo no Alfredo Jaconi. Só que tem um dado interessante, porque com o gol marcado hoje pelo Atlético, a defesa do Juventude se tornou a pior do Campeonato Brasileiro. Foram 15 gols sofridos em 7 rodadas, desculpa, Cirilo, pelo Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar com olhos atentos aí, fechar esse sistema defensivo. Felizmente, para a sorte do Galo, a defesa do Jaconeiro foi vazada e o gol que deu o triunfo ao Atlético num jogo que foi um ferrolho danado, Cirilo. Próxima partida da equipe do Juventude, que agora é o 15º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, é contra o Fortaleza. Tá? O Fortaleza que entrou na zona de rebaixamento com essa vitória do Atlético. Fortaleza é o 17º colocado contra o 15º, que é o Juventude, e a partida será realizada na próxima rodada com o mando do Fortaleza lá no Castelão, Cirilo. Rafael Leal, Caixa, vitória, 3 pontos, daquele jeito, hein, dono do gol? Termina o jogo, Cirilo, dá a impressão que a gente correu uma maratona, né? É o meu sentimento, eu acho que é o sentimento do torcedor atleticano também, porque não tem jeito de você assistir um jogo desse, né? E não se envolver completamente num desespero, porque o Atlético começa o jogo bem, maior parte do primeiro tempo, a torcida estava vaiando o time do Juventude. Quando o Atlético faz 1-0, como escapa numa bola parada, o Juventude é muito pressionado, o Atlético cria 3, 4 oportunidades, não faz, a torcida sente, falou, esse time hoje vai tomar uma goleada, o Atlético não chega ao segundo gol, vem o segundo tempo, substituições do Juventude, Juventude melhora, passa a ameaçar o time do Atlético com as mudanças, até que a partida está quase acabando, tem um lance de pênalti que, por um impedimento, né, por um toque de mão, no outro lance também, não foram 2 lances, acaba que o pênalti não é marcado, que seria aquele filme que a gente já viu esse ano do Atlético tomando gol no finalzinho e deixando de vencer fora de casa pela primeira vez. Tá legal, venceu, são 3 pontos, beleza, mas pelo amor de Deus, o ataque do Atlético tem que ser mais efetivo, né? Vai culpa pro senhor Rony, sim, vai culpa pro senhor Coelho, o Scarpa hoje foi bem no jogo, o Rubens a gente elegeu o melhor em campo, talvez dá uma oportunidade de 90 minutos pro João Marcelo, que entrou e acertou a trave, porque não dá pro Atlético criar tantas oportunidades e não meter lá dentro, porque uma hora dá zebra, igual já estava dando aqui de novo, né? Então, o sentimento de 3 pontos é legal, o Galo sobe no elevador, sobe na tabela de classificação, mas não dá, né? O 3º, 4º jogo esse ano do Brasileirão que o Atlético cria e não põe lá dentro. Vamos rever isso aí? Vamos mexer aí em alguma coisa para ver se essa bola entra na casinha. É isso, Caixa, o Galo é o time que é capaz de fazer o cara ficar feliz e pé da vida ao mesmo tempo, né? Durante esse jogo foi tipo essa história aí. É um negócio inacreditável. O Galo finalizou 26 vezes no jogo. 26 finalizações no jogo. Teve gol anulado. Teve jogada contestável da arbitragem no primeiro tempo, né? Com a arbitragem protagonista aí no primeiro tempo. De pênalti não marcado, de gol anulado, de expulsão que não rolou. Enfim, teve tudo isso e muito mais. Mas é incrível, cara. É incrível. Ô, Edu, é assim... Eu dizia, né? É o time que é capaz de fazer o cara ficar feliz e pé da vida no mesmo recorde de tempo, né, Edu? Sem dúvida, Cirilo. Eu falei, é impressionante a capacidade de autossabotagem do Atlético. Porque olha o primeiro tempo que o Atlético fez, cara. De domínio absoluto, de muitas finalizações, empurrou o Juventude para o campo defensivo. A equipe da casa foi absolutamente vaiada pelo seu torcedor, cobrada. O Atlético fez 1-0 num gol de falta do Scarpa, num cruzamento que acabou havendo uma falha do Marcos Paulo com o Marcão, dos 2 Marcos, né? Do Juventude, o zagueiro e o goleiro, e a bola acabou entrando. O gol foi dado para o Scarpa, eu acho que de forma correta. Mas além desse lance, o Atlético construiu para vencer de 2-3, cara. Sem nenhum exagero, no primeiro tempo ou até mais. Eu concordo com você, para mim foi pênalti do Marcão no Caio. Cara, ele finalizou, mas depois foi atropelado dentro da área. Se era no meio de campo, o árbitro marcaria falta.
Enfim, mas para mim teve agressão do Gilberto no Rômulo também, ainda na primeira etapa, mas independentemente dos lances de polêmica envolvendo a arbitragem, o Atlético construiu no primeiro tempo para vencer por 2 ou 3 gols de diferença. E até os 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético criou oportunidades para fazer o segundo e o terceiro gols. E não fez. Esbarrou, claro, num ótimo jogo do Marcão. A gente tem que destacar, porque do outro lado tem um goleiro que está lá para defender, para impedir os gols. O Marcão, goleiro de Juventude, fez um bom jogo em Caxias. Mas quando você cria, perde, você está o tempo inteiro flertando com o empate. O tempo todo você está flertando com o adversário podendo fazer o gol de empate. Você precisa ser competente, meu Deus do céu. O Atlético precisa ser eficaz. De que adianta construir como o Atlético constrói? E você pega lá os números do campeonato. O time que mais cria, Atlético. O mais grandes chances, Atlético. Aí vai lá, mais gols perdidos, Atlético. Aí você vai olhar para a tabela, tá no meio da tabela. Porque quem não faz gol no campeonato não ganha jogo. Só que diferente dos jogos contra o Grêmio, contra o São Paulo, contra o Vitória, o Atlético fez o primeiro gol do jogo. E fazer o primeiro gol do jogo é fundamental num campeonato tão equilibrado como é o brasileiro. E esse gol, esse primeiro gol do jogo, valeu os 3 pontos, valeu a vitória. E no segundo tempo, cara, da metade até o final, foi um sofrimento desnecessário. Mérito do Juventude, das alterações, de quem entrou, melhorou o time. O Batalha melhorou muito o time e o Nenê também. 2 alterações feitas no intervalo. Mas aí, por que o Cuca só foi mexer aos 33 minutos do segundo tempo num Atlético que tinha sucumbido fisicamente? Será que o problema é só do Cuca? Ou ele olha pro banco e não tem um jogador que vá fazer a diferença, né? Aí, torcedor atleticano, que vitória espetacular. Por mais que foi sofrida, o Galo vence, afasta o perigo da zona de rebaixamento, dá-lhe um salto importante lá para cima da tabela, vai lá pro meio da tabela agora com 9 pontos. O Galo consegue aí a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vitória super importante, passou um sufoco ali no final, uma pressão da equipe do Juventude. A equipe do Juventude é muito forte dentro de casa e foi a primeira derrota deles neste ano de 2025. Então essa vitória do Galo é super valorizada por ter vencido na Serra Gaúcha. Que vitória espetacular. Agora o Galo viaja para jogar aí pela Sul-Americana e esperamos que o Galo também consiga um bom resultado fora de casa nessa Sul-Americana para garantir aí o encaminhamento para a classificação da próxima fase da Sul-Americana. Forte abraço a todos, meus amigos. Boa noite a todos com a vitória do Galão da Massa. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo daqui do canal Corte do Galo.